Na tela temos 3 treinadores principais. Temos 3 pais e eu pensei em fazer um bate-papo de Dia dos Pais comigo sobre os caminhos para chegar aos níveis mais altos do beisebol. Andy Bednar, treinador principal da Mars High School, na Pensilvânia, e Kevin Griffin, treinador principal da Belhaven Softball, da Divisão Terceira da NCAA. E o que todos nós temos em comum? Os Pittsburgh Pirates. Então, tive a sorte de conhecer Andy durante a breve passagem de Tyler em 2023 e também conheci David. E eu conheço o Kevin há anos pelas redes sociais e acompanhei o crescimento do Connor. O que quero que os pais entendam é que são 3 pais e caminhos diferentes até as grandes ligas. Andy, começando por você, já esteve dos 2 lados disso. Você teve um agente livre não draftado e uma escolha de primeira rodada no draft. Como foi, como pai, ver seus filhos crescerem, treiná-los e acompanhar suas experiências na universidade e no trabalho? Sabe, eu uso a palavra surreal o tempo todo e foi basicamente isso mesmo. E, sabe, David sendo draftado, vindo de Lafayette, da Patriot League. Na verdade, ele foi draftado na 35ª rodada. E então, sabe, ele foi subindo de nível com os Padres e depois fez sua estreia em 2019 com os Padres. E os Padres sempre disseram para ele, se você eliminar os caras, sempre vai ter um lugar para você. E ele meio que pegou isso e levou adiante. E então, em janeiro de 2021, ele foi trocado para o time da sua cidade natal, os Pirates. E, sabe, isso foi realmente um sonho realizado. E, sabe, muita gente acha engraçado no mundo do beisebol um sonho realizado voltar para Pittsburgh, mas realmente foi. E, sabe, durante os 5 anos em que ele esteve aqui, nós fomos muito abençoados por poder dirigir 25 minutos para ir vê-lo jogar o tempo todo. E isso foi algo que eu nunca vou esquecer. E acho que ele realmente aproveitou a experiência dele aqui em Pittsburgh. E já o Will, por outro lado, foi uma escolha de primeira rodada vindo da Mississippi State. E ele acabou enfrentando alguns obstáculos no caminho. Ele teve alguns problemas nas costas e coisas desse tipo. E eu tenho mais orgulho dele por simplesmente continuar firme, sabe? E seguir trabalhando naquilo que faz de melhor. E, sabe, ele começou a temporada, né? Estava no elenco principal na pré-temporada, começou a temporada na AAA, arremessou bem e não estava arremessando tanto assim. Então, eles mandaram ele para AA e, sabe, ele está arremessando provavelmente cerca de 4 entradas por semana agora. Então, nesse sentido, estamos realmente felizes. Ele está arremessando muito bem e, sabe, só esperando ter essa oportunidade em breve. Sabe, Kevin, eu adoraria que você falasse um pouco sobre isso agora. Connor fez parte da seleção dos Estados Unidos, foi para a LSU, uma escolha de destaque direto do ensino médio. Foi em 2024-4 e agora estamos nas grandes ligas. Então, fale um pouco sobre sua trajetória como pai e, no final das contas, sobre a jornada do Connor até Pittsburgh. Sim, foi meio que uma montanha-russa, como vocês devem imaginar, passando pelo draft e esse tipo de coisa. Mas, sabe, o principal era que todo mundo achava que o Connor seria um jardineiro central. Quando ele chegou às ligas menores, colocaram o Connor como interbases e isso ficou. Então, ele teve que realmente se adaptar e aprender a jogar em uma posição na qual não tinha muita experiência. E, sabe, isso foi difícil no começo, porque ele ficava alternando entre o campo central e a posição de interbases. Eles disseram a ele, queremos que você seja nosso interbases do futuro e é aí que vai jogar. Acho que isso o ajudou muito. Mas só a transição de sair do ensino médio, pular um ano e chegar ao draft um ano antes, esse tipo de coisa, isso teve seu preço. E eu sempre dizia para as pessoas que tudo o que ele teve que passar para ser responsável e dar conta das aulas e de uma carga dupla e esse tipo de coisa. Se você consegue lidar com esse tipo de coisa, no ensino médio eu não me preocupava muito com como ele lidaria com o estilo de vida do beisebol profissional, a rotina diária e esse tipo de coisa, porque eu vi ele ser responsável também na sala de aula, para chegar ao ponto de ser selecionado no draft em 24 e realizar seus sonhos, como o Andy disse, com os meninos dele. E, após perceber o quanto ele era responsável com as questões acadêmicas, deixei de me preocupar com isso. Sabe, Andy, coincidentemente, tanto o meu filho quanto o seu foram escolhidos na 14ª posição pelos Giants de São Francisco. Giants,
Eu adoraria que você compartilhasse isso com os pais. Sabe, às vezes os pais acham que quando você é o treinador, um treinador de ensino médio e está treinando seus filhos, é fácil. Mas, sabe, tivemos que conciliar dois papéis ao mesmo tempo como treinadores e depois como pais. Fale um pouco sobre como você lidou com isso com os dois meninos, sabe, sendo treinador e depois pai, e como os meninos lidaram com isso. Então, eu sempre digo que, na verdade, eu gostava, sabe, de poder treinar e estar em campo com aqueles caras, em vez de ficar sentado na sessão 115 do PNC Park assistindo a nona entrada, ou estar no Bronx, no Yankee Stadium. Mas eu sempre gostei dessa parte de poder treiná-los e estar por perto. Mas eu também achava que, especialmente quando eles eram mais novos, eles meio que tinham que se sair um pouco melhor do que todo mundo e até mais. Sabe como é? E uma das coisas sobre David provavelmente está no segundo ano. Ele provavelmente seria nosso número 1 ou 2, mas já tínhamos outro veterano bom. Ele era um ótimo arremessador no ensino médio. E uma coisa que saiu disso foi que a gente poupou um pouco o braço do Davi no segundo ano. Não usamos ele tanto. E aí o Will, por outro lado, o Will era um pouco mais avançado no ensino médio do que o Davi nos primeiros anos do ensino médio. E chegou um ponto, foi um pouco mais tarde no ano, e eu disse, estou confiante, sabe, como treinador, que ele nos dá a melhor chance de vencer, mesmo no segundo ano. E eu fui com isso. E houve alguns resmungos nas arquibancadas e tudo mais. E, sabe, sempre acontecem incidentes. Eu sei que minha filha, com apenas 8 ou 9 anos, teve que ouvir isso de outros pais. E, sabe, isso foi difícil para ela. E, sabe, acho que uma vez ele estava lançando na casa dos 90 milhas por hora, quando era do segundo ano. Foi tipo, ok, ele não é ruim. Então, o Will facilitou as coisas. Sabe o que quero dizer? E o Dave meio que só demorou um pouco mais. E, de certa forma, o Dave era mais de manter o rumo. Mas eu nunca vou, sabe? Eu sempre gostei de tê-los, sabe? No montinho. E, sabe? Poder chamar os arremessos deles e tal. Sabe? Nunca vou esquecer disso. E agora, meu filho Davey, sabe, ele estava arremessando ontem contra os Indians na nona entrada e fez um movimento interno que não foi muito bom. Eu falei, cara, a gente precisa trabalhar nisso um pouco, porque isso não foi o que você aprendeu no ensino médio. E ele disse, tipo, pai, tá tranquilo? Então, sabe, Kevin, eu adoraria que você comentasse, porque, sabe, a seleção dos Estados Unidos e todas as redes sociais e coisas desse tipo, você tem vivido isso como pai já faz provavelmente uns 3 ou 4 anos, onde você teve as expectativas dos rankings, do Perfect Game, dos PBRS, depois da seleção dos Estados Unidos da LSU e, então, do draft. Fale um pouco sobre ser pai nos bastidores e observar os adultos, sabe, agindo como aqueles olheiros super críticos, entende? Durante a carreira, o destaque de Connor cresceu conforme ele virou um grande jogador dos Pirates. Walter, a gente aprendeu bem rápido que precisava ter um círculo pequeno, pessoas em quem você confia e não deixar mais ninguém entrar. Se não pediria conselho a alguém, não há motivo para mantê-lo por perto. Então, por que se importar com opiniões de quem está fora desse círculo? A coisa mais importante para mim como pai é que eu não me envolvia muito nesses rankings e nessas coisas, porque eu sabia que todas aquelas pessoas que faziam esses rankings e tomavam essas decisões não eram as que estavam escolhendo os jogadores. Então, na maioria das vezes, essas coisas nem acontecem do jeito que eles planejam, mas o mais importante para mim como pai era tentar ensinar, não só para o Connor, mas para todos os meus filhos, que você tem que encontrar um jeito de não deixar isso virar ego. E eu sempre disse para eles que ego é afastar a grandeza. E que quando você começa a afastar a grandeza, deixando o ego tomar conta por causa de rankings e essas coisas, é aí que você começa a vacilar no seu jogo, na forma como você se comporta e tudo mais. Então, acho que uma coisa que eu tentei ensinar para o meu filho como pai é nunca tenha ego, porque quando você começa a fazer isso, você começa a afastar a grandeza que poderia estar ali. Você pode afastar isso de você, não só fisicamente, mas também na mente das outras pessoas que estão tomando decisões. Então, esse foi meio que o papel que eu assumi fora do papel de treinador, porque, como o Andy, foi meio difícil.
e ainda é para mim, não dá uma de treinador de vez em quando. À noite, a gente se fala por telefone e conversa sobre praticamente todas as vezes que ele vai ao bastão em um jogo, e ele me dá acesso aos vídeos deles e tal. Então é difícil deixar de ser treinador, mas eu tento ficar lá na sessão 115, sabe? E só tentar curtir o jogo. Já fui a 115, mas nunca estive no lugar de vocês. Então, Andy, o que eu gostaria muito que você compartilhasse com os pais é o seguinte: agora vamos olhar para trás. Você sabe, você mencionou que tem uma filha, vocês têm, sabe, mais de um filho. Eu tenho 2 filhos, sabe, entrando no beisebol, no time titular do ensino médio, depois na faculdade, depois profissional, e então finalmente no topo da pirâmide. Olhando para trás, que conselho você daria para si mesmo? Se pudesse voltar, que conselho daria para os pais que estão nessa situação agora? No ensino médio, você sabe, com todo esse negócio de portal de transferências, nome, imagem e coisas assim, o que você diria para eles em relação às experiências deles hoje? O que você poderia ter feito diferente, melhor ou mais? Então, eu também sou professor de matemática do ensino médio, e eu costumo usar muito essa frase. Eu digo, sabe, o sucesso não é linear, não é igual para todo mundo. E aquele melhor garoto aos 13 anos, o melhor garoto aos, sabe, 16, 17, não vai necessariamente ser o melhor garoto aos 22 e 23 anos. E o único conselho em relação ao desenvolvimento é realmente manter o foco. Eu treino beisebol de viagem no verão. Tive um time de 10 anos na primavera. E agora tenho um time de 14 anos. E eu digo, pessoal, vocês só precisam manter o foco. Continuem focando em melhorar a cada dia. Sabe, ganhar esse torneio de 14 anos não significa absolutamente nada. O que importa é vocês manterem o foco, continuarem melhorando e, sabe, construírem essa base na sala de musculação. Sabe, entrar em um bom programa de arremesso e de musculação. E uma coisa sobre o desenvolvimento do David, eu diria que ele só foi realmente desenvolver essa base quando meio que virou um fanático por musculação na sala de musculação. E foi aí que as coisas realmente decolaram. O David provavelmente arremessava entre 86 e 89 no ensino médio e talvez tivesse ofertas de universidades da Divisão 2. O compromisso dele com Lafayette só ocorreu no outono do último ano do ensino médio e foi uma questão de continuar firme nos bullpens, nos arremessos longos, no programa de arremessos dele. E isso acabou dando resultado na faculdade porque ele foi melhorando a cada ano. Quando ele entrou no beisebol profissional e começou a arremessar todo dia, pensei que teria preferido jogar só na faculdade. Quando ele superou esse obstáculo, foi quando a velocidade dele realmente disparou. E aí Will foi sortudo na Mississippi State. Eles tinham um programa de treinamento de força muito bom, realmente excelente. E, sabe, ele estava totalmente focado nisso. E sendo um arremessador titular, ele podia ter essa rotina e ele realmente aproveitou isso ao máximo. Mas então, o que mais chamou a atenção, acima de tudo, foi justamente manter o foco na tarefa, continuar seguindo o programa. E, sabe, muitas vezes temos caras no nosso time do colégio e estamos jogando contra o terceiro melhor jogador do campo direito do PBR. Eu fico tipo, não me importo, sabe? Mas o mais importante é que, sabe, o cara do 9º ano não vai ser o mesmo cara do 3º ano do ensino médio. Acho que vi o Saban falando sobre um dos defensive ends dele, mostraram ele com 16 anos e depois mostraram ele com 23. Ele está um pouco diferente, sabe? Então essa foi a coisa que mais me chamou a atenção, eu achei. E, Kevin, agora você tem uma situação única porque você é técnico universitário. Então, você viaja muito com o softball e, obviamente, faz muito recrutamento. Você é classificado nacionalmente e participa dos regionais em Belhaven todos os anos. Como você lida com isso? Tentando, sabe, você tem outros filhos, está tentando acompanhar o que os meninos estão fazendo, está tentando acompanhar o que Connor está fazendo. Como vocês conseguem fazer isso funcionar entre você e a mamãe Griffin, tentando acompanhar todo mundo? Com certeza a gente se divide para dar conta. Mas quanto a mim, durante a minha temporada de primavera, sabe, eu fico praticamente ocupado de fevereiro até terminarmos na College World Series na semana passada. Então, eu perdi muitos jogos de beisebol aqui no começo do ano, o que não tem problema, porque a maior parte do beisebol profissional acontece durante todo o verão.
O que eu sinto mais falta é do meu filho mais novo, que está jogando beisebol no ensino médio, e eles jogam ao mesmo tempo que a gente joga. Então, eu não consigo assistir muitos jogos dele durante a primavera. Então, geralmente, graças a Deus, as transmissões ao vivo do ensino médio hoje em dia são incríveis. É como assistir na TV, e o Jackson Prep, onde Caden estuda, onde Connor estudou. Eles fazem um ótimo trabalho com as transmissões ao vivo e esse tipo de coisa. Então, você sente que não perde muita coisa por ter isso. Eu vou estar no ônibus e vamos colocar os jogos dos Piratas, e as meninas do meu time da faculdade não gostariam se eu desligasse. Elas me apoiam muito e querem garantir que eu acompanhe. Eu até coloco meu celular no suporte de capacetes no banco durante os meus próprios jogos, e às vezes deixo outra pessoa comandar a terceira base só para poder ficar de olho no jogo e assistir. E as minhas meninas se juntam ao redor e eu tenho que dizer para elas: vão jogar, não se preocupem com esse jogo. Vocês vão jogar o jogo de vocês. Mas é isso, né? Você encontra um jeito de fazer funcionar e tenta apoiar ao máximo todos os seus filhos e simplesmente se manter envolvido o máximo possível nessa época do ano. Tudo bem, Andy. Admito que essa não era a minha maior habilidade. Quero que você e o Kevin compartilhem suas opiniões. O grupo todo-poderoso e onisciente por trás das redes sociais, sabe? Nós, como pais, sabemos que se seu filho faz um grande jogo, cara, eles não se cansam de você. Mas assim que eles têm dificuldades ou acham que ele está machucado, todos viram ortopedistas ou aquele sabe-tudo, o que chamo de Capitão Furo, escrevendo o furo. Como você lida com isso? Como você sabe, agora tem 2 filhos no beisebol profissional. Para mim era quase uma pinhata. Para Tyler parecia que todos tinham opinião e solução. E era, sabe, caça liberada toda vez que meu filho subia no montinho. Como você lida com isso como pai? E que conselho vocês dois podem dar para os pais? Sabe, tem os pais de ensino médio que lidam com as redes sociais. Depois você tem os pais da SEC que estão nas redes sociais. E, meu Deus, no beisebol profissional. Caramba, é temporada aberta, como você lida com isso? Andy, vamos começar com você. Como você lida com as redes sociais como pai, Sabe, é difícil. Eu faço o meu melhor para ficar longe disso. Eu faço mesmo, vou te dizer. Eu faço o meu melhor, mas vou dizer que a mídia de Nova York, comparada com a mídia de Pittsburgh, não chega nem perto. Sabe, Pittsburgh era ruim porque, sabe, é a nossa cidade natal. A gente conhece muita gente e você via, sabe, Davi teve provavelmente uns 4 anos bons, um ano ruim, e teve um pequeno deslize. E, meu Deus, eles acabaram com eles. E, sabe, isso faz parte do jogo, porque conseguir as 3 últimas eliminações na 9ª entrada é sempre o mais difícil. E aí, sabe, você vai para Nova York e acompanha um pouco disso. E foi difícil, foi realmente difícil. E aí há tantos caminhos diferentes ali para seguir. E eu meio que comparo o beisebol dos Yankees com o futebol americano dos Steelers, porque os Steelers, todo mundo em Pittsburgh vive e morre pelos Steelers. E é mais ou menos assim com o beisebol. E obviamente você sabe, com os Pirates não é a mesma coisa, obviamente. Mas a melhor coisa que eu posso fazer e o conselho que eu posso dar é simplesmente ficar longe disso. E Aaron Rodgers, o atual quarterback dos Steelers, acabou de dar um conselho sobre isso. E ele disse algo do tipo: por que eu ouviria o que alguém diz se eu nunca pediria conselho para essa pessoa? Sabe o que quero dizer? Isso já diz muito. O que me deixa nervoso é o Will, porque você sabe, escolha de primeira rodada e o risco de fracasso. E sabe, ele é bem forte mentalmente. E eu só tento manter ele o mais positivo possível. E a pior parte é quando minha filha ouve algumas coisas, tipo, ei, diga para o seu irmão que ele é ruim ou algo assim. Minha filha fica tipo, o quê? Então é tipo. Você está brincando comigo? É. Os torcedores todo-poderosos e oniscientes de São Francisco, eles fazem questão de te avisar. Confia em mim, eu já vivi isso, estou aí, bem do seu lado. Sim. Então agora, Kevin, você tem que me dizer a verdade. Agora você está em outro nível, mas o peso da expectativa para algumas dessas pessoas é como se fossem colocar os Pirates nas costas do Connor Griffin e dizer: beleza, grandão, leva a gente para a Série Mundial. Mas, sabe, estamos falando de um garoto de 19, quase 20 anos, então, como tem sido para você, como pai, ler ou ouvir toda essa loucura? Bem, eu tive essa conversa com minha esposa 5 minutos antes de entrarmos no ar, porque ela me ligou e disse: o que você está fazendo? Você está no Twitter?
E porque ela chama isso de ficar rolando notícia ruim sem parar, enquanto eu só fico rolando e lendo. E sabe, ainda não aprendi, ainda sou um novato, um pai novato no futebol profissional, então ainda estou tentando aprender a lidar com tudo isso. E até respondi para alguém ontem que estava dizendo que Conor teria que fazer a cirurgia de Tommy John. E eu só respondi: não, ele não vai. E cara, você pensaria que o mundo tinha desabado no mundo da mídia quando todo mundo viu isso? E eu tenho que aprender a ficar longe disso e só. Eu tenho que aprender mesmo a nem ler, mas é difícil porque eu estou muito nas redes sociais por causa do recrutamento para o meu programa. Está bem ali na sua frente. Então, eu ainda estou aprendendo a lidar com tudo isso. Tento dizer ao Conor, não se preocupe, como o Andy falou, não ligue para a opinião de quem você nem pediria conselho. E o Conor fez um trabalho muito bom de sair das redes sociais. Ele tirou tudo do celular dele. Então, ele não fica deitado na cama à noite, só deitado lá, lendo tudo o que as pessoas dizem sobre ele, seja bom ou ruim. E eu acho que é mais saudável desse jeito. E eu tenho orgulho dele por simplesmente ter se livrado de tudo isso. Ele ainda tem as contas, mas ele não posta, não entra lá e nem lê nada disso. Então eu preciso seguir o conselho dele e ser assim também. Mas é difícil. É difícil sentar e ouvir as pessoas falarem mal e dizerem coisas sobre seus filhos que você sabe que são completamente inventadas e não são verdade. E você quer defendê-los, mas se fizer isso, vai criar ainda mais confusão e problemas. Eu entendo o que você sente e preciso melhorar nisso, com certeza. Eu convivo com isso há 14 anos já. E acho que só agora, com meu filho tendo 33 anos, que eu meio que aprendi a simplesmente apertar o botão de silenciar para um monte de gente e, sabe, o que eu não vejo, eu esqueço. A grande questão que todo mundo vai querer saber é que nossos 3 meninos seguiram 3 caminhos muito diferentes, nossos 4 meninos. Você sabe, você tem o Will e você tem David, Conor e Tyler. E todo pai quer saber qual é o segredo, porque, sabe, eu tento fazer os pais entenderem que é uma longa jornada. É um caminho difícil, mas começa com talento, habilidade e ética de trabalho. Mas se você pudesse chegar até as categorias de base do beisebol e conversar com os pais, eu realmente não quero falar mal de nenhum grupo ou coisa assim, mas qual é a única coisa que você gostaria que as crianças realmente soubessem que faz diferença? Em outras palavras, os acampamentos, as exibições, os torneios, que são de 5 a 7 torneios em um sábado e um domingo, sabe? Todas essas coisas sobre as quais você talvez possa dar alguma orientação para os pais. O que você diria, por exemplo, para os pais de um atleta estudante de 10 a 15 anos que tem esse sonho? Todos os nossos meninos estão vivendo isso. O que você diria para eles, sabe, no sentido de, ei, foquem nisso dos 10 aos 15 anos. Não se deixem levar por X ou Y. Há várias formas de abordar essa questão. Sabe, treinando meu time, eu tinha uma equipe de 10 anos, na verdade, durante a minha temporada do ensino médio, que eu pude treinar. E o cara que comanda o nosso programa, sabe, a gente sempre fala sobre isso. Olha, se eles voltarem e quiserem voltar, você fez o seu trabalho. Sabe de uma coisa, Bingo, e esse é o principal objetivo: fazer com que eles queiram ser os que tomam a iniciativa dos treinos e dos exercícios. Porque se você faz isso o tempo todo, eu acho que não vai tão longe. Essa é só a minha opinião sobre isso. E então, sabe, eles acabam pegando gosto pela sala de musculação, eles passam a gostar de fazer as coisas do dia a dia. Eu acho que se você conseguir fazer com que eles façam isso, você realmente fez o seu trabalho como pai. E assim, sabe, é meio engraçado. Eu tinha um amigo no departamento de olheiros dos padres. E sempre que Dave tinha um jogo ruim, sabe, começando no beisebol profissional, eu achava que o mundo tinha acabado. E ele dizia: é só um obstáculo no caminho, é só isso. E, sabe, você sente isso em uma temporada de 162 jogos, mas em uma temporada de 18 a 20 jogos no ensino médio, sabe, um jogo é tudo. Você pode perder os playoffs por isso. Mas essa é a questão. Só de conseguir entender que, sabe, você vai ter jogos ruins, o que você faz, sabe? Eu sempre digo, próximo arremesso, próximo arremesso, próximo arremesso. O que você faz? Próxima jogada, próxima jogada, próxima jogada. E essas são as coisas que eu acho que mais me marcaram com as crianças. Sabe, fazer com que eles quisessem fazer as coisas por conta própria, isso era importante.
e então perceber que vai haver alguns obstáculos no caminho e, sabe, voltando àquela ideia de que o sucesso não é linear, sabe, pode ser uma linha horizontal, pode subir um pouco, pode descer um pouco também. Mas e você pode dizer a mesma coisa sobre o desenvolvimento da velocidade. Todo mundo quer velocidade e quer agora. E simplesmente não acontece desse jeito. Então, esses são apenas alguns pontos que me marcaram. Kevin? Sim, vendo nossos meninos crescerem, eu sempre quis ter certeza de que eles realmente queriam jogar o esporte que estavam praticando naquele momento. Quando o beisebol acabava, se quisessem jogar basquete, deixávamos eles curtirem outra coisa. A ideia tinha que ser deles. Queria que fosse ideia deles e que realmente desejassem fazer isso. E, sabe, eu sentia que a gente fez um bom trabalho como pais de não empurrar o beisebol goela abaixo deles, nem o basquete ou qualquer outro esporte. Só deixamos eles jogarem o que estivesse na temporada e, sabe, criamos um ambiente onde eles, como o Andy disse, quisessem sempre voltar a jogar. Nunca quis que meus meninos perdessem o amor pelo jogo, independentemente do esporte. Gostaria que eles praticassem quantos esportes quisessem, desde que não sentissem risco em continuar. E nós tínhamos, eu chamo assim, é ruim dizer, mas com 8 anos de idade, nós tínhamos o que eu achava ser o melhor grupo de crianças de 8 anos que já vi na minha vida. E nós estávamos, chega a ser até embaraçoso dizer, jogamos tipo uns 60 e poucos jogos em um verão. E eu provavelmente falaria mal disso nos dias de hoje, mas nós ficamos tipo 58 vitórias e 2 derrotas e fomos para Dallas, ficamos invictos em um pequeno torneio nacional em que participamos. E depois do torneio, todos os pais se reuniram e quiseram acabar com o time, porque a gente só treinava uma vez por semana e eles queriam um treinador profissional, mesmo eu me considerando um, já que eu era treinador universitário e fazia isso da vida. Então eu me considerava meio que um especialista nisso, mas eles acabaram com o time e só 4 continuaram no beisebol até o ensino médio. Era o melhor grupo de crianças de 8 anos que já vi. Não que isso signifique alguma coisa, mas, sabe, eu sentia que era porque os pais queriam que eles treinassem 2 ou 3 vezes por semana e tivessem um treinador pago. E por causa de tudo isso, aqueles garotos perderam o amor pelo jogo por causa de 2 daqueles treinos por semana. Eles talvez quisessem estar no lago ou pescar ou fazer outra coisa. Meu filho fazia isso uma vez por semana e continuou amando. E eu fico feliz que fizemos do jeito que fizemos, porque, sabe, ele ainda joga até hoje. Então, se eu tivesse que dar algum conselho para as crianças ou para os pais, na verdade, porque são eles que controlam isso, seria: não deixe seu filho perder o amor pelo esporte, seja qual for o esporte que ele pratica. E não empurre isso goela abaixo deles, senão eles vão começar a sentir ressentimento. Bem, seria negligente se não fizesse essa última pergunta. E eu não posso te dizer quantas vezes me perguntam isso. Os pais atualmente são enganados. Você sabe tudo isso, né? A grande isca começa desde cedo com a questão da faculdade. E aí vem os showcases, a visibilidade e os torneios. Minha pergunta é: todos nós somos pais, todos nós somos homens de boa índole. Nós todos somos treinadores, sabe? E eu adoraria que você compartilhasse. O beisebol não é um esporte para o ano inteiro, mas muitos pais acham que se os filhos não jogarem no outono, não vão se destacar na primavera. Se eles não estiverem jogando de janeiro a novembro, converse, apenas compartilhe. Will ou Dave, eles praticavam vários esportes, eles tinham outros hobbies, eles pescavam, eles caçavam. Sabe, só compartilhe sobre esse mito de, cara, você vai perder a oportunidade. Cara, o beisebol recreativo não vai te levar onde você quer chegar. Se jogar só em escola pública comum, não conseguirá jogar na faculdade. Fale sobre a realidade. Nossos meninos seguiram caminhos diferentes, com certeza. Nós dois, Andy, somos do Nordeste. Jackson Prep, no Mississippi. Você sabe, é uma região do sudeste do país com clima quente. Mas todos os nossos 3 meninos são jovens multifacetados. Mas, Andy, o que seus 2 meninos faziam quando estavam passando pelo beisebol juvenil, ensino médio e depois indo para a faculdade? Então, eu diria que até mais ou menos a 7ª série, todos eles jogaram 3 esportes: futebol americano, beisebol e basquete. E o basquete foi meio que o primeiro a sair. E depois eu fui treinador de futebol americano do 9º ano por uns 20 anos. Então, eu era bastante envolvido com o futebol americano.
E então Will e Davey jogaram até mais ou menos a 10ª série. Davey parou porque fez uma cirurgia nas costas aos 15 ou 16 anos, o que encerrou sua carreira no futebol americano. Mas eu sou um grande fã, eu acho que todo esse treinamento cruzado em diferentes esportes é realmente, realmente útil. E sabe, eu acho que isso deu um descanso para o braço dele. E vou te dizer, o que eu faço agora com os nossos caras no outono é arremessar. É mais ou menos para os caras. Se eles não praticarem outro esporte de outono, como golfe ou futebol, a gente treina e talvez jogue uma partida por semana no fim de semana. E todo mundo joga 1 ou 2 entradas só para dar uma movimentada mesmo. Mas a gente nunca fez nada tentando ganhar o campeonato de outono ou algo assim. Mas eu achava que era muito importante para esses caras praticarem vários esportes durante o ensino médio. E eu acho que é daí que vem muitas das melhores lembranças do ensino médio e da infância. E, sabe, posso dizer o mesmo sobre o beisebol juvenil que eles jogaram. Algumas das melhores lembranças vieram de jogar com os colegas do time do colégio. E essas foram experiências incríveis, das quais fico feliz que eles puderam aproveitar e vivenciar. Sim, acho que a melhor coisa que fizemos quando eles eram mais novos foi deixá-los jogar localmente, deixamos eles jogarem beisebol recreativo e jogarem com os amigos. E a gente realmente só começou com essa coisa de viajar mesmo lá pelos 12 anos, quando começamos a sair da cidade para jogar beisebol. E mesmo assim a gente limitou isso. Conforme Connor foi ficando mais velho, dizem que você precisa ir a certos eventos para ser reconhecido. Nunca fomos a Júpiter na primeira vez. Acho que a Perfect Game organiza alguns bons eventos, mas a gente nunca foi a Júpiter. Sempre falaram que isso prejudicaria o Connor por não ir a Júpiter, mas nunca fomos simplesmente porque eu não queria jogar beisebol em outubro e novembro. A gente recusou um evento dos Estados Unidos uma vez. Alguém me ligou e queria que ele fosse para o México, e acho que isso foi depois do 3º ano dele, mas a gente já tinha encerrado, parado tudo, já tínhamos parado de arremessar, e eles ligaram, acho que no dia 15 de outubro ou algo assim, e queriam que ele fosse para o México no dia 5 de novembro, e a condição era que, bem, ele teria que arremessar se fosse. Eu disse, bem, quero dizer, ele vai e joga em uma posição, vai rebater ou algo assim, mas ele não vai se preparar para arremessar, depois parar de novo e depois se preparar de novo em janeiro para poder arremessar na temporada do colégio. E foi uma daquelas situações em que eu bati o pé, eu disse, não vou permitir, sabe, que meu filho corra esse tipo de risco de lesão só para ir jogar no México. Mas, sabe, tem certas coisas que eu acho que você precisa fazer e tomar decisões pelos seus filhos que outras pessoas não gostam e não entendem, mas você tem que cuidar deles em primeiro lugar. E isso tudo começa lá atrás, no recrutamento. Connor recebeu a primeira oferta no 8º ano. E no 8º e 9º ano, alguns técnicos universitários estavam colocando prazos e datas para ele. Preciso que você se comprometa até daqui a 3 semanas. Então eu bati o pé e disse para o Connor, primeiro de tudo, você não vai se comprometer até ter feito suas 5 visitas oficiais, que era o permitido na época. Você não vai se comprometer até fazer suas 5 visitas. Isso significa que você só vai se comprometer no seu 3º ano do ensino médio, porque é quando você pode fazer essas visitas. E nós levamos tudo com calma, esperamos e fizemos as 5 visitas oficiais, e então ele tomou a decisão de que queria se comprometer com a LSU. Acho que agora os jogadores podem fazer visitas oficiais ilimitadas e não gosto disso. Deveria haver uma restrição. Sabe, olhando para trás, sinto que, como pais, às vezes precisamos fazer algumas coisas e tomar decisões pelos nossos filhos que eles ainda não têm maturidade suficiente para tomar na 8ª ou 9ª série. E até mesmo indo para o beisebol profissional, às vezes, sabe, eles não entendem o valor do dinheiro. E se alguém está tentando passar a perna neles, esse tipo de coisa, então ainda precisamos defender nossos filhos, até hoje, mesmo eles sendo atletas profissionais. E eu sinto que isso cria uma boa relação entre pai e filho, quando eles sabem que podem vir até você e pedir orientação e esse tipo de coisa. Acredito que os pais precisam compreender. Passei por isso com Tyler. Disseram que ele não jogasse futebol americano porque poderia se machucar e fazer o filho perder dinheiro.
Olhei para o Taylor e perguntei se ele amava jogar futebol americano. Ele respondeu que joga desde os 6 anos, então disse que ele jogaria. Acho que nós, como adultos, às vezes temos que ser os vilões só para permitir que nossos filhos, brinquem e aproveitem a infância. No fim, embora poucos admitam, o beisebol é um ótimo esporte e todos concordamos com isso. Mas o negócio do beisebol, o lado obscuro do mundo do beisebol, pode ser um pouco intimidador às vezes. E às vezes o pai ou a mãe tem que ser o vilão e você sabe fazer nossos filhos enxergarem o quadro maior em vez de só o momento imediato. Senhores, quero agradecer a vocês. Em primeiro lugar, valorizo muito a amizade de vocês, porque seja encontrando o Andy na ABCA ou conversando com o Kevin sobre softball ou beisebol ao longo da temporada, eu realmente aprecio muito a amizade que tivemos nesses últimos anos. E Andy, eu falo isso com toda a sinceridade do meu ser. Tudo o que você está passando com o Will, eu já vivi. Ainda estou vivendo isso até hoje. E eu estou aqui para você. Sim, eu sei. Eu agradeço por isso. Posso te dizer, eu sei o que vem junto com esse grande peso de expectativa sobre nossos ombros. Então, muito obrigado. Feliz Dia dos Pais. Obrigado para vocês dois. Acho que vocês são dois dos melhores pais, sem falar nos melhores treinadores com quem já tive a oportunidade de interagir no esporte. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês hoje e boa sorte para David e Connor. Obrigado. Obrigado. Foi isso.